galera, Capitão Fran aqui para mais um plantão retrô Star Wars Nova News. Gente, hoje dia 21 de maio de 2025 é o aniversário de lançamento nos Estados Unidos de 45 anos do segundo filme da saga Star Wars. Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, The Empire Strikes Back. Então, gente, vamos lá, vamos fazer a ficha técnica em celebração a esse que por muitos é considerado o melhor filme da história de Star Wars e o meio da trilogia original. Gente, o filme tá com uma nota 8.7 no IMDb no momento dessa gravação. Ele tem 93% dos críticos no Rotten Tomatoes e 97% da audiência. Notas fantásticas. A versão original do filme tem 124 minutos e ele está se passando 3 anos depois do filme original, ou melhor, 3 anos depois da Batalha de Yavin, o que faz sentido se a gente vê o Solo falando que eles tiveram encontros com caçadores de recompensa, certo? O Luke mostrando evolução no treino Jedi dele antes mesmo do treino com Yoda, tudo isso graças a essa passagem de 3 anos que eles ficaram aí lutando junto com a rebelião. E apesar de ser Legends, a gente tem diversos livros, quadrinhos e jogos que contam esse período aí de 3 anos aí de guerra civil no universo de Star Wars. Muito bem, gente, então vamos lá. Gente, o filme foi produzido pelo George Lucas, pela empresa do George Lucas, a Lucasfilmes, junto com a Industrial Light and Magic, que fez os efeitos especiais. Junto com o George Lucas ainda teve o Gary Kurtz na produção, tudo bem? Mas só para vocês saberem, por que foi a Lucasfilmes que produziu? Porque no episódio anterior, que é da Fox, certo? O episódio original, o Lucas reteve os direitos autorais do filme, o que fez com que ele, criador da franquia, fizesse do jeito que ele bem entendesse os filmes dele de Star Wars. Isso bem antes da Disney comprar tanto a Fox quanto a Lucasfilmes, o que coloca os direitos autorais dos filmes todos na mão da Disney. Mas nessa época era tudo George Lucas, certo? E o interessante é que para conseguir pagar os 23 milhões da produção desse filme, que foi 23 milhões que custou, ele teve que pegar empréstimo e fazer um monte de loucura para pagar, porque sempre que as empresas escutavam Star Wars, elas dobravam e ou até triplicavam o preço das coisas, o que fez com que no próximo filme, Retorno de Jedi, ele usava um nome falso para produção, certo? Mas a aposta deu muito certo, porque o filme fez 549 milhões na bilheteria mundial. E eu não tô nem contando venda de bonequinhos, como por exemplo o Boba Fett, o boneco do Boba Fett estar esgotado mesmo antes do filme estrear, VHS, home video, lançamentos de DVD e tal. Então esse filme aqui fez muito dinheiro por George Lucas, que apostou nele e venceu. Parabéns, George. Muito bem, gente. A composição musical é do John Williams, que foi indicado ao Oscar, mas perdeu, o que é um crime. A fanfarra imperial perdeu o Oscar, mas ela ganhou o Globo de Ouro, o BAFTA e o Grammy, para mostrar que os caras do Oscar não sabiam nada. O filme teve várias indicações, tá? O Oscar, ele ganhou mixagem de som e ganhou efeitos visuais, tá? Mas perdeu, pam, 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 é um crime, vai? Muito bem, gente, junto com o George Lucas, certo? A gente também tem o George Lucas escrevendo a história, junto com o Lawrence Kasdan e com a Leif Brackett. Tudo bem? Inclusive o Lawrence Kasdan foi muito influente aí na história de Star Wars, vindo até a trabalhar aí no comecinho da era Disney, tudo bem? E quem dirigiu o filme foi o Irving Kirchner, tá? Mas a gente sabe, de acordo com diversas entrevistas aí de atores e de pessoal da produção, que quando o George Lucas estava no set, quem comandava as coisas era ele. Não que ele colocasse o Irving Kirchner, que era amigo dele de faculdade, de lado, mas a realidade é essa. A realidade é que quem mandava no show quando estava lá era o George Lucas, colocando ele como um diretor nas sombras do filme. O filme é estrelado pelo Mark Hamill, Harrison Ford e a Carrie Fisher como Luke, Han e Leia, certo? Que voltaram para os papéis, todo mundo sabe disso. Além deles, a gente ainda vai ter o Anthony Daniels como C-3PO, o Kenny Barker como R2-D2, o Peter Mayhew como o Chewbacca, o David Prowse e o James Earl Jones voltando como o Lord
de Darth Vader, e o Alec Guinness voltando como o mestre Obi-Wan Kenobi, e o Dennis Lawson voltando como o Ed Antilles. Então a gente teve toda essa galera aí do filme original voltando para esse filme. Mas junto com eles, a gente vai ter o Frank Oz, certo? Como o puppeteer, né? O conduzidor aí do boneco do Yoda e a voz do Yoda. Gente, pelo amor de Deus, Frank Oz é uma lenda. Ele é a Miss Pig do Muppets. Inclusive tem um episódio do Muppets que a gente vai ver o encontro da Miss Pig e do Luke Skywalker. Mas só pra vocês saberem, foi feita uma roupa de Yoda, que era usada por um ator chamado Deep Roy, que é um ator famoso aí, uma pequena pessoa, certo? Para algumas cenas que o Yoda precisava de dar mais movimento, tá? Então não foi só o Frank Oz, mas o Frank Oz é o Yoda, né, gente? Vamos falar a verdade, tudo bem? Além disso, a gente vai ter o Billy Dee Williams chegando como Lando Calrissian. A gente também vai ter o Jeremy Bulloch como o Boba Fett, Kenneth Colley como o Almirante Piett e Julian Glover como o General Veers, aí fechando o elenco principal desse filme, gente, tá? Algumas curiosidades para vocês. Gente, o Mark Hamill se machucou antes da produção do filme, o que fez com que eles adicionassem a cena dele levando uma paulada do Wampa lá, certo? Em Hoth, o que faz com que ele tenha aquelas cicatrizes na cara durante o filme. Outra coisa que o Mark Hamill se machucou o dedinho na cena da batalha lá de Hoth, tá? E o que fez com que ele tivesse dificuldades para segurar o filho dele que nasceu durante a produção. A esposa dele estava grávida durante a produção do filme. Outra coisa interessante, gente, pelo amor de Deus, se você não sabe que nesse filme o Vader revela que é o pai do Luke Skywalker, você mora debaixo de uma pedra, tudo bem? A famosa cena poucas pessoas sabiam. O próprio Mark Hamill foi avisado pelo Lucas e pelo Christian momentos antes de gravar a cena, como ele deveria reagir à revelação da sua linhagem. O próprio David Prowse falou a fala diferente, falando que o Obi-Wan teria matado o pai do Luke. Poucas pessoas ali realmente sabiam o que realmente aconteceu. O Mark Hamill conta que no cinema, o Harrison Ford virou pra ele e falou: você não me contou isso, garoto? Ficando surpreso na revelação. Aliás, a fala não é Luke, eu sou seu pai, Luke, I am your father. A fala é no, I am your father, mostrando aí um caso de efeito Mandela famosíssimo. Aliás, esse momento, certo, é colocado como um dos maiores momentos da cultura pop norte-americana do século passado. Alguns documentários colocam maior, outros colocam como a chegada dos Beatles, mas a influência desse filme na cultura pop e de Star Wars é simplesmente imensurável, gente. Tudo bem? Ainda mais uma curiosidade para vocês é que Ian McDiarmid, né, que faz o Imperador e o Chanceler Palpatine, que chegou no próximo episódio, está na edição especial desses filmes interpretando o Imperador, mas ele não estava na versão original que foi no ar lá em 21 de maio de 1980. Então, você pode ver a versão com ele. Tem algumas pessoas que acham que é um crime ter trocado ele, outros acham que deu um bom contexto para colocar uma continuação inteira na história de tudo, gente. Eu vou deixar a opinião aí pra vocês. Pra finalizar, gente, a história, um resumo da história. Darth Vader, depois de 3 anos, finalmente encontra a rebelião escondida no planeta gelado de Hoth, o que faz com que a Batalha de Hoth aconteça e as forças da Aliança Rebelde percam, tendo que fugir pela galáxia. Luke, orientado pelo fantasma do seu antigo mestre, vai treinar com Yoda, o antigo líder do Conselho Jedi, enquanto certo Han Solo, Leia e seus amigos escapam do Império. Mas uma traição do velho conhecido de Han Solo, Lando Calrissian, entrega eles para Boba Fett e para o Império, que usam-os para uma armadilha contra Luke Skywalker. Agora Luke tem que decidir se ele continua o seu treinamento com o Mestre Yoda nos caminhos dos Jedi ou se vai resgatar os seus amigos, vendo que será que ele está pronto para a realidade que lhe espera na Cidade das Nuvens de Bespin. Gente, é isso, tá? Sinceramente, não é o meu filme favorito de Star Wars, mas eu reconheço como o melhor filme de Star Wars. Eu sei diferenciar o que eu gosto do que é bom.
Tudo bem? E não quer dizer que o meu filme favorito de Star Wars, na verdade, é o Retorno de Jedi, opinião é o melhor, é o seu favorito, o que é o Império Contra-Ataca pra você? Deixa aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha. Falou, galera, e que a força esteja com vocês! Parabéns aí pro seu George. Gente, ó, isso aqui acontece, ó, meu uniforme do Luke Skywalker fica abrindo esse botãozinho, acho que ele encolheu, né, não deve ter sido eu.